Oi, oi! Hoje eu vim terminar de contar como foi o meu parto. Eu não ia vir terminar porque eu fui lá, né? Hoje foi um dia muito cansativo. Eu tinha me arrumado mais cedo, né? Pra me passar o dia, pra eu poder resolver minhas coisas e sair. Aí eu tomei meu banho, tirei toda a maquiagem, falei, não quero aparecer com esse rosto. Só que mais importante do que a minha aparência, que é uma coisa que pega muito pra mim, né? O final do dia é eu e eu mesma e essa câmera, e vocês que estão aí, é o que eu vim, que eu quero dividir com vocês, que é o relato do meu segundo parto do Levi. Voltando um pouco rapidinho, depois vocês verem na parte 1, relato de parto dos gêmeos, do Augusto e do meu Heitorzinho. Tô até olhando aqui, né? Eu postei ontem. Hoje eu vou postar sobre o Levi. Foi muito difícil. Tudo relacionado a esse primeiro meu parto, mais nova, né, imatura, foi muito difícil. Eu sofri com as cirurgias de reparação, né? Quando após o parto a médica errou e teve que recosturar. Sofri quando o Heitor faleceu e no desespero da perca da dor, eu saí do repouso, desesperei, chorei muito, andei muito, fui no velório, dentro do hospital para resolver as coisas do óbito. Eu não queria deixar meu marido também fazer as coisas sozinhas. E eu fui ajudar ele. E foi muito difícil porque os pontos abriram, eu já estava destruída por dentro. Tinha um buraco dentro de mim de tanta dor. Hoje eu consigo falar disso com muito mais tranquilidade, né? Mas na época, nossa, meu cabelo tá super torto aqui. Na época era muito difícil, demorou muito, demorei quase 3 anos para poder tocar nesse assunto, para conseguir falar sem gaguejar. Sem. Não é gaguejar a palavra certa, sabe quando a gente segura o choro? Hoje eu consigo. Hoje eu sinto que o Senhor me curou muito, mas já foi muito difícil. Mas graças a Deus, nesse lugar, eu deixei Deus entrar, porque é necessário que no processo de luto o Senhor entre. A alma humana, o corpo humano, o espírito, nada em nós foi feito para o luto, para a perda, ainda mais de um filho, que é parte integral praticamente de nós. Eu vi um estudo recentemente que a ciência comprova que falaram dos filhos homens, não conseguiram identificar as filhas mulheres por conta do... Tem aquela questão do XY, né? Não sei se é hormônio, não é hormônio, DNA, que da menina é XX e do menino é XY. Acharam hormônios dos filhos que as mães tiveram se eu não me engano, nas células tronco da mulher, hormônios masculinos, e descobriram, fazendo pesquisa, que esses hormônios vieram dos filhos. Então, até a ciência hoje fala. Eu vou saber falar isso dessa forma bem ignorante, dê uma pesquisada, porque eu acho muito interessante quando a gente não sabe falar tão bem de um assunto, a gente ir lá no Google pesquisar, o ChatGPT hoje, que é uma inteligência muito bacana, e entre outras, nos dá essa margem para aprender, né? Mas literalmente os filhos fazem parte de nós, não só para o momento da vida gestando ou depois de amamentar ou na criação. Os filhos estão conosco para sempre. Então pesquise a respeito disso. Mas deixem o Senhor entrar nesse contexto, porque se você está vivendo luto hoje de um filho, Deus opera maravilhas. E não é deixar que o tempo te cure. O tempo não cura nada. O tempo não tem superpoderes. O próprio Deus tem. Então, nessa loucura de dor física, dor mental, dor no coração, tudo doía, gente. Tudo. Sabe o que é tudo doer? Eu lembro que eu senti uma dor muito grande nas costas por conta do pós-parto. Eu sentia fraqueza porque eu tinha perdido muito sangue no parto, na cirurgia. Eu lembro que eu sentia muita dor, né, na minha parte genital, por conta da cirurgia também. Meu rosto ardia de tanto que eu chorava. Eu sentia dor no corpo todo. No corpo, na alma e no espírito. Tudo em mim estava moído. Mas, e isso me trouxe o quê? Muitos traumas. Quando eu cheguei a engravidar mais vezes, por quê? 2019 é quando o Heitor e o Augusto nascem, o Heitor vai embora, né? Falece. 2024, setembro de 2024, eu me descubro grávida já tendo um aborto. Foi muito triste, porque eu falava assim, não, já que eu já perdi um bebê,
não vai acontecer mais nada comigo, né? Já perdi um bebê. Como que Deus permitiria que eu tivesse mais percas, né? Olha pra você ver que loucura e que limitação, né? A gente coloca nas mãos do Senhor a respeito de nossa vida e sempre dizendo, Senhor Deus, faça de mim o que o Senhor quiser, faça de mim a tua vontade, mas limitando a ação de Deus, porque eu achei que nunca mais iria perder. Então eu estava tendo um sangramento por 15 dias bem pequeno e eu achando que era uma menstruação atípica. Mas na verdade eu estava em um aborto espontâneo e eu não sabia. E aquilo me deixou, tipo assim, tão abalada quando eu fui pro hospital, fiz os exames. Até então, gente, eu tinha feito em casa, esses testes rápidos de farmácia que tinha dado negativo. E quando cheguei lá no médico, falei minha situação. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, olha, eu fiz o de farmácia, eu não tenho certeza. Quando saiu de sangue, eu entrei, gente, num impasse com Deus. Isso em setembro de 2024, eu perdi o Heitor. 2 de março de 2019, em setembro de 2024 eu tenho esse aborto que me abalou em várias estruturas. Eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, porque depois que eu perdi o Heitor, ficava dentro de mim sempre a sensação que eu sou mãe de 2. E eu não tinha 2 filhos mais, eu só tinha o Augusto. E eu ficava falando, não, agora quando eu te engravidar não vai acontecer nada. Bem convicta de mim mesma, bem convicta dos meus pensamentos. E eu não sabia o que era a vontade de Deus. Quando eu descobri o aborto, eu lembro que eu subi pro banheiro, eu subi umas 2, 3 escadas da UPA onde eu estava e eu chorava. Porque ela não me deu certeza. Ela falou assim, olha, aqui tá dizendo que você tá grávida, mas você tá sangrando tem 15 dias. Eu acredito que você esteja em trabalho, em uma... Como é que é? Ai, eu esqueci o nome. Não é trabalho de parto, não, mas um aborto em processo. Eu não sei o nome, gente. Eu vou chamar uma ambulância para você ir para a maternidade e lá eles vão te falar exatamente o que está acontecendo. Fui para a maternidade e a maternidade confirmou que poderia, né, estar acontecendo isso, mas é para mim em 48 horas repetir o exame de sangue, enfim. Quando passou uns 5 dias que eu fiz o exame, depois refiz de novo, de 40 em 48 horas mais ou menos, eu tava refazendo o exame para fazer a contagem do beta. E eu chorei muito, falei, oh Deus, eu creio que o Senhor reverte morte em vida, e orava muito no meu ventre. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo de novo. E o aborto, gente, para quem passa, é luto, é outro luto. Aquilo foi devastador para mim. Eu estava em luto de novo, de novo. E ele é muito único. O marido, não consegue entender, e nem outra pessoa, mesmo sendo mulher, muitas das vezes. Eu escutei coisas muito difíceis de pessoas que queriam me consolar, mas falavam besteira. E eu fiquei um pouco indignada com Deus, pra falar bem a verdade, porque eu não tava entendendo nada do que ele tava fazendo. E eu tava numa fase tão boa com Deus, tão gostosinha, sabe? Eu tava trabalhando na igreja e a gente quer atribuir as nossas ações à boa vontade do Senhor e cooperar com tudo na nossa vida. E uma coisa tem nada a ver com a outra. Trabalhar para o reino não te faz melhor ou menor ou mais sofrido ou menos sofrido que o outro. As coisas podem acontecer porque o Senhor quer nos forjar. E forjar dói, porque Deus nos forja no fogo. Quando aconteceu isso tudo, eu fiquei 15 dias de resguardo, né? Setembro de 2024, o meu emprego, novembro de 2024, comecei a trabalhar em outra empresa. Dezembro eu descobri que eu tô grávida de novo. Gente, só que eu tinha acabado de entrar pra empresa. Tinha acabado de entrar pra essa empresa. E quando eu descobri que eu tava grávida de novo, gente, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, vou fazer de 2 vezes. Vou falar sobre o aborto e entro no parto, porque é bom contar conforme a ordem cronológica pra vocês entenderem toda a tribulação que entrou dentro de mim. Quando eu descobri que eu tô grávida de novo, eu já sabia, porque o corpo da gente, a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai amadurecendo e vai entendendo as coisas funcionam, né? Quando eu engravidei de novo, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiquei muito alegre. Falei, agora vai, agora vai, agora vai. E quando eu fiz, com 7 semanas, o meu primeiro ultrassom,
deu uma gestação não anembrionária. Eu acho que eu estou falando certo a palavra. É quando dentro do óvulo, né, ali, o embrião não se desenvolve, então tava vazio. Aí a médica falou assim, olha mãe, pode acontecer a gente estar contando errado a data da sua última menstruação. Volta daqui 10 dias, se eu não me engano, 15 dias, a gente vai fazer outro ultrassom. Fiquei muito triste, gente. Nossa. Porque eu falei, eu não acredito que de novo eu estou passando pela mesma coisa. Eu fiquei muito mal. E isso eu tava trabalhando. Comecei a passar muito mal. Muito mal. Só que foi diferente dessa vez, porque da outra vez eu descobri perdendo, já em trabalho, né? Ali do aborto e tudo mais acontecendo. Nessa vez eu não sangrei. O colo do útero fechado. Aí eu ia trabalhar, passava mal, dei uma dor de barriga, não consegui trabalhar, peguei atestado uns 4 dias, fraca, 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 muita coisa acontecendo, a empresa falindo, então eu tava muito triste, eu tava me sentindo culpada de estar passando mal logo naquela fase e estar grávida também logo naquela fase, apesar que eu estava feliz quando o bebê. Só que quando descobriu a situação da gravidez anembrionária, aqueles 15 dias, 10 dias, 15 dias que o médico tinha pedido pra mim refazer o exame, eu fiquei muito mal. E fazendo aquela mesma oração, Deus, Senhor, faz ter vida, Senhor, faz ter vida. E foi na mesma época que eu peguei o Ministério de Mulheres da igreja pra cuidar. Eu tinha aberto mão um pouco dos adolescentes e comecei a cuidar do Ministério de Mulheres. Eu me lembro, gente, que foi terrível. Nossa, foi angustiante. Foi 15 dias indo trabalhar quando eu não tava de atestado, porque eu tava passando muito mal. Tava numa época de um tanto de gente dando dor de barriga, vomitando. Eu acho que eu peguei essa virose aí, a imunidade baixa também por conta do começo da gestação. Enfim, nessa bagunça toda, quando eu refiz e vi que realmente era uma gravidez anembrionária, a médica ainda pediu assim, vamos esperar mais um pouco para ver se o seu corpo expulsa, né? Entende que não tá gerando e expulsa. E eu tava passando mal. Eu vomitava, me dava enjoo, ficava com dor de cabeça. Tinha que às vezes ir trabalhar, porque eu estava trabalhando fixo. Quando eu não tava com dor de barriga, eu tava vomitando, eu tava com dor de cabeça. Tava sempre com alguma coisa. E eu tinha que trabalhar e aquilo me baqueou demais. Eu não queria ligar, porque eu trabalhava com vendas ativo, né? E deu uma BO lá na empresa, que a empresa tava falindo, enfim. Eu lembro que eu descobri em dezembro que eu estava grávida, passei janeiro todo. Fui descobrir isso no final de janeiro, que era uma gravidez anembrionária. No último dia, deixa eu ver, eu não lembro, acho que no último dia de fevereiro, é muito tempo, né, gente? 2025, ano passado, no começo do ano, passado. Isso. Não sei se foi dia 31 de janeiro, foi dia 31 de janeiro, isso mesmo. Eu fui internar e eu falei, por favor, pelo amor de Deus, tira de mim isso que não tem vida. Eu não quero mais ficar esperando. Porque eu já tinha 20 dias esperando que o meu corpo expulsasse, passando mal, não melhorava, ficava triste, porque eu não estava grávida, mas sentia todos os sintomas. Muito difícil. Eu estava morrendo de medo também do procedimento não é raspagem que chama, agora eu tô esquecendo o nome de tudo. E depois que eu tive o Levi, minha cabeça acabou. Deixa eu só ver como é que ele tá também, né? Um minuto. Ele tá dormindo quietinho. Gostosinho da mamãe. Então, gente, no dia 31, eu fui no hospital. Falei pra ela, por favor, não deixa eu sentir dor. Tô morrendo de medo, não deixa eu sentir dor. Aí começou aquele procedimento. Gente, foi terrível. E eu vou falar pra vocês, eu não senti dor nenhuma forte. Eu senti cólicas, porque conforme vai colocando o remédio no colo do útero, pro colo do útero abrir, e para fazer o processo de limpeza, né, para tirar todo o restinho ali eu não sei dizer o nome, né, do embrião que não desenvolveu, minha barriga tava inchada. Eu internei. Pediram para mim ficar 12 horas de jejum antes do procedimento. Então, à noite, 10 horas da noite, eu não comi nada. Cheguei lá 7 horas da manhã do dia seguinte. Dia 30, cheguei 7 horas da manhã. Sem comer nada.
Porque 10 horas da noite eu não tinha comido, né? Pra chegar e fazer o procedimento. Eu passei o dia todo sem comer nada, gente. Então, de 10 da noite do dia anterior até 8 horas do outro dia, eu não comi nada. E eu tava ficando com ódio do meu. Por que eu tava ficando com raiva dele? Eu tava começando a sentir dor, né? Eles chegou a colocar 3 ou 4 comprimidos ao longo de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, eu não me lembro direito. Eu lembro da situação, mas não me lembro dos detalhes. Os detalhes me fugiram da cabeça. Aí colocava o comprimido, às vezes passada ali 1 hora o comprimido começava a fazer efeito, vinham umas cólicas fortes no pé da barriga, né? As médicas vinham fazer toque em mim e falando que estava evoluindo bem a dilatação do colo do útero para fazer o procedimento. Eu lembro que quando foi 8 horas, depois que trocou o plantão, eu já tava quase desistindo de fazer o procedimento, tava com muita fome. O meu problema ele nem era dor, porque até me deram um remédio na veia pra mim não sentir mais cólica forte. Eu pedi, implorei, briguei lá, porque eu tava com tanta fome que eu fiquei nervosa. E eu tava brigando com meu marido também, falei, me traz uma comida, eu vou comer escondido, eu não quero mais saber. E ele brigava comigo, eu brigava com ele. Ele não entendia ali que eu tava sentindo dor e tava brava de fome. O meu problema não era mais o procedimento. Eu entrei morrendo de medo de fazer o procedimento. No final do dia, eu tava com ódio de ver até os médicos, enfermeira e meu marido, de tanta fome, gente, que eu tava. Eu tava com muita fome. Ia inteirar ali 22 horas eu sem comer. E eu sou a pessoa que come. Eu sou a pessoa que come. E eu não tinha comido nada. Aí pegou 7h30, mais ou menos, da noite, trocou o plantão, a médica foi lá me ver e falou assim, ô, você é a Cássia? Você é isso? E começou a ler lá os procedimentos. Eu falei, sim. A gente vai fazer a curetagem. Nossa, lembrei, depois de tanto sofrimento. A gente vai fazer a curetagem em você. Eu falei, deixa eu fazer xixi antes. Gente, isso era 8... Tava quase dando 8 horas da noite, eu era meados de 8 horas da noite. Quando eu levantei pra fazer xixi, que eu já tava lá naquela maca o dia inteiro, com fome, eu tava numa felicidade. Quando eu levantei pra fazer xixi, fez assim, pluft, uma coisa. Aí uma bolona assim de sangue, né? Eu acredito que o meu próprio corpo, por conta dos comprimidos, já estava expulsando o óvulo lá, né? Que não tinha sido fertilizado direito, sei lá como é que fala. Aí eu falei, a médica, médica, olha que caiu. Aí ela, deixa aí que a gente vai fazer biópsia. Aí quando eu fui fazer xixi mesmo, né? Ela me liberou pra fazer xixi, outro pedaço de sangue bem grande caiu. E aí ela falou assim, então acho que vai ser até mais fácil. A gente vai fazer um método aspiração, que ele é mais simples, mais tranquilo. Eu falei, não, tudo bem, eu não sentindo dor. Eu lembro que assim, me colocou lá na maca deitada. Gente, ó, leite. A vida da mãe. Que a menina tá dormindo e eu cheio de leite. Aí eles me colocaram lá na maca. Com isso, eu acordei, foi muito, acho que passou umas meia hora, 40 minutos, já tinha aspirado, porque eu não senti nada, apaguei, eles me colocou pra dormir, eu também implorei pra mim não sentir dor nenhuma, porque eu já tava tão com fome, eu já tava tão cansada. Aí eu só lembro que quando eu acordei, eu falei assim, deu tudo certo? Ela falou, sim, mãezinha, deu tudo certo, a gente vai te liberar pro quarto e tal. Eu falei, eu posso ir embora? Ela, não, você vai ter que fazer observação até amanhã. Aí eu falei, posso comer? Ela, espera 1 hora e meia, 2 horas. Eu pensei, tá bom, viu? Gente, quando chegou no quarto, já era quase 9 horas da noite. Meu marido tinha ido no supermercado, que tem ido lá do lado do hospital, e buscado biscoito, amendoim, suco, chocolate. Aí buscou um trem lá, pão, coxinha, não lembro o que buscou. Só que tinha lá também no meu quarto uma marmita de feijoada que o próprio hospital tinha dado pra ele. E eu falei pra ele que ele não ia comer porque eu não tinha comido, eu tava tão nervosa. Quando passou umas 6h30, 7 horas da noite, o pessoal com comida, né, pra acompanhante, para as pessoas que estavam internadas, eles não me deram porque eu não podia comer, né. Deu só pra ele. E como eu já tava brigando com ele, que eu tava com fome, porque eu falei pra ele, se eu não comer, você não vai comer também.
Porque toda vez que eu mandava ele ir atrás das enfermeiras, porque eu já tava desesperada, doida pra fazer o procedimento logo pra mim ir embora pra minha casa, achando que eu ia embora no mesmo dia, eu falei, você não vai comer, se eu tô com fome, você vai aguentar. Aí ele foi e não comeu, ó pra você ver. Ele me escutou. Mas eu falei muito bravo. Nossa, eu tava muito nervosa, a gente tava muito bravo. Quando a gente tá com fome, né? É horrível. Aí ele não comeu, mas enquanto ele foi lá e eu voltei, eles mandou esperar. Gente, eu comi uma marmita toda. E quando ele chegou com o lanche lá, eu também comi tudo de uma vez. E não passei mal, graças a Deus. Mas eu comi o lanche, comi o amendoim, eu comi o chocolate, comi o suco, bebi refrigerante, saí comendo tudo. Aí eu fui, dormi, acordei bem e eles me liberaram, graças a Deus. Era umas 7, 8 horas da manhã do dia 31 de janeiro de 2025. Quando chega julho, eu engravido do gorducho. E o que eu achei que ia acontecer? Eu achei que eu ia perder. Mas esse é assunto pro vídeo 3. É, porque esse vai ser a parte 2. Então fique e me escute. Eu sei que eu falo demais, mas é um prazer me abrir. É um prazer me abrir pra vocês.